Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse vaso, vamos lá? Primeiro vou utilizar uma folha de raio-x velha que eu tenho aqui em casa para fazer a forma. Eu vou utilizar essa folha de raio-x e vou utilizar esse molde que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, caso você queira fazer. Vou passar esse molde para a folha de raio-x com a caneta. Vou passar bem certinho, certo? Para não ficar nenhum lado torto ou maior que o outro. Se você quiser utilizar caixas de leite, também dá super certo. Passei o molde, agora eu vou cortar com a tesoura. Para fazer esse vaso, eu vou utilizar 4 moldes iguais, tem que ser iguais do mesmo tamanho, certo? E para montar o vaso, a forma do vaso, eu vou usar a fita crepe. E para montar a forma, eu vou colocar um molde em cima do outro, dessa forma bem igual, e vou passando a fita crepe em toda a lateral. Vou fixar bem essa fita para que o molde não descole um do outro, certo? Quando ele estiver já montado. Vou finalizar e fechar essa lateral todinha com a fita crepe e vai ficar assim. Depois que você finalizar essa lateral, você vai abrir e vai colocar outro molde aqui dentro e vai deixar ele bem igualzinho com outro molde e depois vai fixar novamente com fita crepe, dessa forma. Depois que você finalizar o outro molde, você vai colocar outro molde, o quarto molde dentro, vai fixar a lateral todinha com a fita crepe, dessa forma. Aqui eu já estou finalizando de fixar o quarto molde e o último, agora eu vou fechar o vaso. Então para isso você vai apoiar um lado do outro do vaso e vai fechando com a fita crepe, dessa forma, sempre deixando bem certinho. Finalizei de fechar, né, o vaso, agora eu vou fixar o fundo. Então para isso eu cortei um pedaço de papelão do mesmo tamanho e vou fixar com fita crepe. É muito importante que você não deixe nenhum espaço, nenhum furinho para que o gesso não saia de dentro da forma. Fixei o fundo, agora eu vou fazer a boca do vaso e para isso eu cortei um pedaço de papelão do tamanho da boca e cortei o quadrado no meio, ficou desse jeito e vou fixar com fita crepe. Finalizei de montar todo o vaso, ficou assim. É muito importante que você não deixe nenhum furinho na estrutura. Agora eu vou fazer a mistura. Vou utilizar um copo de água e 2 de gesso. Vou misturar bem e vou jogar dentro do vaso, dessa forma. Você pode usar o gesso de secagem rápida ou o gesso de secagem lenta, certo? Vou jogar essa mistura aqui dentro e vou mexer. Eu vou mexer esse gesso até eu sentir que esse gesso não está mais mexendo dentro do vaso e até ele formar uma camada bem firme. Você vai fazer esse processo mais ou menos 3 vezes, sempre deixando o gesso endurecer mais ou menos de 1 a 2 horas entre uma camada e outra. E a mistura vai ser a mesma, 2 copos de gesso e 1 copo de água. Aqui eu já coloquei as 3 camadas e o gesso já endureceu, agora eu vou desenformar o vaso. Esse processo tem que ser com bastante cuidado, tire os moldes com bastante cuidado para não danificar a estrutura. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Tirei todos os moldes, ficou assim. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na boca do vaso e para isso eu vou utilizar um estilete só para fazer o acabamento. Vou tirar esse papelão que ficou um pouquinho grudado e também o excesso do gesso. Finalizei o acabamento da boca do vaso e ficou assim. Agora eu vou deixar secar. Esperei o gesso secar mais ou menos 24 horas e vou lixar a boca do vaso antes de começar a pintar. Estou usando uma lixa 320. Lixei, agora eu vou tirar o excesso do pó que ficou no vaso. Para a pintura eu vou utilizar tinta PVA preta, mas se você preferir você pode utilizar tinta acrílica
ou a tinta da sua preferência e a cor que você desejar. É muito importante quando você trabalha com com peças de gesso, quando usa a tinta PVA, é sempre importante que você deixe a tinta secar totalmente para depois tocar no trabalho. Porque muitas pessoas perguntam, por que a tinta PVA descasca do gesso? Mas na verdade é que você tem que deixar a tinta secar totalmente para depois tocar no trabalho. Pintei e deixei a tinta secar durante 24 horas. Agora eu vou decorar o vaso e para isso eu vou utilizar esse papel de presente floral e vou cortar essas flores aqui. Cortei, ficou assim. Agora eu vou colar no vaso utilizando a cola de papel. Vou passar a cola de papel por trás da rosa dessa forma e vou espalhar com a cola com o pincel e vou colar no vaso bem centralizado. Se você preferir, você pode estar utilizando o guardanapo de decopagem para estar decorando o seu vaso. Colei a flor, agora eu vou fazer mais um detalhe aqui na boca do vaso. E para isso eu vou estar utilizando a fita crepe, vou cortar um pedaço e vou fazer uma linha reta dessa forma aqui na boca do vaso e vou utilizar tinta dourada metálica e vou preencher dessa forma. Vou fazer esse detalhe em todos os lados da boca do vaso e vou esperar a tinta secar totalmente. Depois de seca, vai ficar assim. E para dar o acabamento do vaso e dar um brilho e proteger a peça, eu vou utilizar a goma laca incolor, mas se você não tiver goma laca incolor, você pode utilizar o verniz geral, que vai dar o mesmo efeito. Passei a goma laca e esperei secar 24 horas. Esse foi o resultado final do vaso. Eu fiz um preto e um amarelo. Comenta o que você achou aqui embaixo desse vaso. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.